Muito bem, estamos falando da lição número 5, hoje é a parte de terça-feira, falando sobre a mulher samaritana, o testemunho que os samaritanos deram sobre Jesus e principalmente o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus estava no poço de Jacó e a mulher apareceu, ele pediu água, ela questionou, ele era judeu, ele disse, me dá água. Ela disse, mas você é judeu, está pedindo água para mim? Jesus disse, se você soubesse quem está falando com você, você pediria água e eu te daria água da vida, para que você pudesse, assim, nunca mais ter sede. A mulher disse, então, Senhor, dá-me dessa água. Quando a pessoa precisa conhecer Jesus, isso Jesus faz de maneira plena. Ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ali estava uma pessoa que precisava de Jesus Cristo. Quando descobrimos Jesus, nós descobrimos uma nova visão das coisas. Fazendeiro encontrou uma águia bem novinha, caída de um ninho, e ele procurou o ninho, não achou, levou aquela águia para a sua fazenda e deixou ela no meio das galinhas. Ela foi criada como uma galinha, cresceu, ficou toda cheia de penas, uma plumagem maravilhosa, aquela ave gigantesca no meio do quintal, ciscando como as galinhas, e aquele fazendeiro olhava de vez em quando e achava interessante. A águia parecia uma galinha, até que um dia ela viu um bando de águias que estava voando assim pelo céu, uma após a outra. Cada uma ia para uma direção. E aquela águia ficou olhando aquelas aves enormes no céu. Elas davam gritos na imensidão. E aquela águia jovem, ela parecia que estava entendendo, que era um chamado para que ela entendesse que ela não era uma galinha. Ela era uma águia. Ela pôs-se a correr e a bater as asas. O fazendeiro ficou olhando. E em pouco tempo, ela levantou um voo maravilhoso e desapareceu no horizonte. O fazendeiro disse, hoje ela descobriu que ela é uma águia. Quando nós vivemos sem Jesus, o nosso olhar é para o chão, como se fosse uma ave que só tem para onde olhar, para um lugar só, para o chão. Quando a pessoa descobre Jesus, a sua visão muda, tira a visão do chão, do mundo, da terra, para o alto. E ele então começa a ter uma nova visão de uma nova vida, uma vida feliz ao lado do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Cristo fez com a mulher samaritana. Ele retirou o olhar das coisas terrenas, daquilo que era temporal, e colocou a visão dela para cima, para aquilo que é eterno, para aquilo que é espiritual. A mulher teve que dizer, dá-me dessa água, porque eu não quero mais vir aqui beber água, nem tirar essa água. Jesus estava falando no sentido espiritual. E o profeta Ezequiel, ao falar sobre algumas verdades que Deus assim colocou diante do povo de Israel para a purificação, o profeta Ezequiel usou uma expressão que significa purificação. E foi a mesma que Jesus utilizou também. E a pergunta é, que verdade o profeta Ezequiel ele mencionou e que Jesus transmitiu tanto para Nicodemos como para a mulher samaritana? Ezequiel, capítulo 38, verso 25, diz assim, então aspergirei, de aspergir, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos eu vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e farei de vós pessoas novas, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e colocarei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que vocês possam andar nos meus caminhos, e vocês guardem os meus juízos, e os observeis. Então, que verdade o profeta Ezequiel, ele mencionou que Jesus também falou para Nicodemos e para a mulher samaritana. A resposta Ezequiel falou sobre a purificação que Deus pode fazer nos corações e a transformação. Só Deus pode fazer essa transformação através do Espírito Santo, nos levando a uma obediência sincera e genuína. Jesus, ele usava ilustrações naturais para falar de verdades espirituais. Ele falou para Nicodemos, você precisa nascer de novo, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos entendeu como sendo algo físico. Ele disse, mas como pode um homem velho como eu voltar ao ventre da minha mãe? Jesus disse, não é isso, Nicodemos. É nascer da água e do Espírito. João batizou com água, eu batizo com o Espírito. E Ellen White fala que Nicodemos ouviu a pregação de João Batista, ele sabia o que significava batizar com água. E então, para a mulher samaritana, Jesus disse, se eu te der a água viva, você nunca mais terá sede.
E ela pensou no plano físico. Então me dá dessa água, para que eu não preciso mais vir aqui buscar. Jesus disse, não, a água que eu tenho é a água que faz fluir para a vida eterna. Ele falou no sentido espiritual. Pergunta número 6. Quando a mulher pediu que Jesus desse água para ela, o que Jesus disse? João capítulo 4, verso 15, disse a mulher, dá-me então dessa água, Senhor, para que eu não precise mais vir buscar água e eu nunca mais tenha sede. Verso 16, e Jesus disse para a mulher, vai, chama o teu marido e vem para cá. Então, essa foi a expressão de Jesus. Quando a mulher disse, dá-me dessa água, Jesus disse, então vai chamar teu marido e vem até onde estou. Jesus leu o coração daquela mulher e ela precisava confrontar-se com o seu maior dilema. Ela era uma mulher namoradeira, já tivera 5 maridos e Jesus disse, chama o teu marido, para testar se ela iria dizer a verdade. E ela disse, o homem que eu tenho não é meu marido. Jesus disse, você falou a verdade, mas eu quero que você vá chamá-lo para que venha até aqui. Com isso, Jesus estava dando a ela a oportunidade de uma transformação por completo e, assim, para que ela obtivesse a vitória junto àquilo que mais a atormentava. Por isso, Ellen White escreveu, no livro de Desejar das Nações, página 187, seguinte, Jesus mudou, então, abruptamente a conversa. Disse ele, vai e chama o teu marido e vem cá. Antes que essa alma pudesse receber o dom que ele estava para conceder-lhe. Ela sentia assim que Jesus estava querendo ajudá-la a reconhecer seus pecados e ajudá-la como seu Salvador. Jesus estava pronto para ajudar aquela mulher. Por isso diz, vai e chama o teu marido. Ela precisava enfrentar esse problema da sua vida. Um grupo de crentes idosos pediu para o missionário falar para eles durante um culto de ação de graça. Enquanto o pastor falava, ele resolveu mencionar a conversa de Jesus com a mulher samaritana e o que Jesus ofereceu para aquela mulher. Enquanto o pastor falava, o missionário, ele percebeu uma senhora idosa que estava com o rosto assim abaixado, a fronte baixa, olhando para o chão de maneira assim muito fixa. E o pastor percebeu uma tristeza naquela pessoa. Quando estava na hora do lanche, o pastor se aproximou dela e disse, me perdoe perguntar à senhora uma coisa. A senhora precisa do perdão de Deus? Ela olhou para o pastor e disse, eu preciso, mas para mim é muito tarde, pastor. Eu acho que eu sou pior do que a mulher samaritana. Eu não tenho mais como voltar para trás. Eu já fui muito longe. O pastor disse, antes tarde do que nunca. Lembre-se do que Jesus ofereceu para a mulher samaritana e ela agarrou aquela oportunidade com todas as suas forças e teve sua vida transformada. Quando o pastor disse isso, o rosto daquela mulher se iluminou e ela viu ali a possibilidade de perdão para a sua vida. E ela disse, pastor, o senhor disse uma coisa maravilhosa, inspirada por Deus. Eu creio que Deus pode me perdoar. Claro que pode. O pastor orou junto com ela e ela se tornou uma mulher feliz, entregou o coração a Jesus e viveu uma vida feliz daquele momento em diante. É o que Cristo fez com a mulher samaritana. Ofereceu a ela a oportunidade de um perdão genuíno. É o que ele oferece para todos nós. Não importa o quanto longe tenhamos ido no pecado. Sempre há uma maneira de Jesus nos ajudar e perdoar nossos pecados e nos dar felicidade plena. Deus abençoe. Tenhamos, assim, um bom final de terça-feira. Deus abençoe você.